Bem-vindos ao nosso canal YouTube Como Falando Nisso de hoje. E Falando Nisso especial porque nós vamos abordar uma carta de uma ex-aluna, uma pessoa muito querida e que traz em detalhes uma questão muito presente para todos nós que, assim, estamos na clínica, lidamos com o sofrimento humano. Em algum momento tivemos que começar a fazer isso e nos deparar com algumas escolhas ou encruzilhadas que permanecem, né, de forma às vezes agoniante na nossa escuta e na nossa experiência. Essa pessoa, que eu tenho certeza ela vai se reconhecer, mas eu não vou revelar, assim, diz o seguinte: tenho vivido situações que acho que acontecem com psicólogos quando começam a clínica. Pouca demanda, alguns calotes, mas eu particularmente, tentando pensar no que diz disso em mim, tenho dificuldades em lidar com o dinheiro. Isso passa por angústias pessoais, do tipo achar que meu trabalho não é suficiente para receber o valor em forma de dinheiro. Desde quando entrei no mundo do trabalho, isso é uma questão. Já estive na assistência e na saúde pública, estou vivendo este ponto de uma forma dolorida na clínica, enquanto analista e analisante. Num dado momento, isso se traduz na questão seguinte: ao mesmo tempo, tenho em mim todos os dizeres da exclusão neoliberal, do racismo, das discriminações, das violências de Estado que fui ouvindo em cada território pisado. Uma pessoa que tem uma experiência de campo muito forte, né? O que eu faço com isso? Né? Eu acho que é uma carta tocante, presente, devia estar assim, onipresente para todos nós, porque ela fala da desigualdade de distribuição de recursos financeiros, mas também, nesse caso, né, do capital cultural, do capital social, daquilo que habilita alguém a ir em frente na clínica, que ela está opondo, né, trazendo essa tensão entre o consultório particular, onde geralmente a gente ganha assim mais, e o trabalho na assistência, o trabalho com populações vulneráveis, né? Primeira consideração diz respeito ao lugar do dinheiro no nosso trabalho clínico em geral. Questiono bastante essa oposição, né, que diz assim: olha, aquilo que é da ordem do interesse público, é da ordem do Estado, tem que ser necessariamente gratuito, né? Eu entendo o princípio, mas no nosso fazer, isso muitas vezes não é só uma questão de inclusão, mas de tornar aquele laço, tornar aquela relação algo que desmerece um pouco aquele que nos procura, algo que cria situações de dependência infinita, cria situações de dívida infinita. Por quê? Porque o que a gente faz tem que ver com o amor, tem que ver com relações que estão muito, muito fortemente ligadas à experiência pessoal. E o dinheiro é um separador. O dinheiro é um separador simbólico. O dinheiro é algo que estabelece relações de início e de fim com certas coisas, né? De fim no duplo sentido de fim, de finalidade e de encerramento. O que você está me trazendo, quer dizer, é que surge uma espécie de culpa, porque eu estou fazendo isso atender os outros, lidar com o sofrimento a partir do meu desejo, né? É diferente de outras profissões onde você está vendendo simplesmente um serviço, onde você está ali, você está exatamente assim no mercado capitalista, que tem forma, que dá forma à mercadoria, a tudo que a gente faz. A psicanálise, em termos e circunstanciadamente, é ainda uma atividade artesanal. Nós não temos, por exemplo, corporações de ofício, em que você empreita o seu trabalho e explora o trabalho alheio e diz assim: olha, eu vou segmentar esse trabalho, então você faz o diagnóstico, eu faço a intervenção, você segue o caso. A gente não consegue, porque não dá, né? Não cabe na psicanálise essa partição do trabalho, que é uma coisa importante para a gente falar, né, no universo do capital. Também não é possível, assim, na psicanálise, a gente produzir segmentações do tipo especialista em crianças, especialista em idosos, especialista em neurose obsessiva, especialista... Existe um pouco, porque é uma contingência do que a gente faz, mas não é da matéria. Trai, né, trai um pouco o fundamento do nosso fazer, que é um fazer ético. Como que a gente lida com essa
com essa, quase que um constrangimento, eu sentia isso também, né, de receber, né, um constrangimento de que quanto vale? Quanto vale? É 2, é 10, é 5, é 100, né? Como cobrar? E é um passo de autorização, a gente entender que o dinheiro, como o tempo e como tudo mais nessa experiência, tem que ver com a transferência, tem que ver com aquela pessoa, tem que ver com aquele laço na sua circunstância real, social e subjetiva. Ou seja, em tese, cobrar é um ato analítico, né? Um ato analítico que devia ser assim, um preço lógico e que seria para cada pessoa e eventualmente para cada sessão. Eu conheço analistas que fazem isso, né? Que, olha, essa sessão você me paga tanto, aquela outra sessão você não me paga, naquela outra você me paga tanto. O dinheiro é palavra, né? O dinheiro é uma forma de dizer e de cortar, né? Então, isso que você está me trazendo tem que ver com operar certas relações simbólicas se fazendo valer do dinheiro, fazendo com que o dinheiro seja uma mensagem. Isso é particularmente difícil porque o dinheiro é essa coisa que nos conecta com a pessoa do analista, que tem que viver, pagar suas contas, que quer e aspira a reconhecimento social, que quer ascensão social, que é uma pessoa, como outras pessoas, né? E então o dinheiro que está ali no interior daquela relação, ele sai, né? Ele conecta a gente com fora daquela relação. O que é o fora daquela relação? É o espaço público. Então você me fala, né, da tua disposição, do teu desejo, do nosso desejo de atender essas pessoas que estão fora, né, da possibilidade de ir aos consultórios. E eu discuto um pouco isso, né? E eu acho que os consultórios eles deveriam se tornar mais abertos, eles deveriam ter mais porosidade para as demandas sociais. Essa distinção geográfica, física, ela traz muitos elementos que confirmam a segregação. É muito importante a gente escutar no território, como a gente fez lá em Belo Monte, é muito importante a gente escutar as pessoas que inclusive estão privadas da possibilidade de circular, mas é importante circular também. É importante desfazer os bolsões que definem subjetividades. Subjetividades de periferia, subjetividades de centro, e as pessoas estão lá e nós estamos aqui. Quer dizer, esse tipo de partição, quando a gente não trabalha com essa garrafa de Klein que deveria existir, a gente vai reforçando rios, né? Outro lado da ponte, para falar aí com os racionais MC, né? A gente vai reforçando que tem esse movimento, né, de assim, estão num outro lugar. Estão num outro lugar do ponto de vista do território, mas não deveriam estar do ponto de vista do espaço simbólico. Agir sobre isso é um trabalho de formação, mas é também um trabalho que liga a psicanálise com a política, com a inscrição da psicanálise no espaço público. E que isto consiga superar um afeto que eu acho ruim, né, que às vezes atravessa nisso, que é a culpa. A gente não vai para o espaço público e não dá muito certo quando a gente vai para suturar a nossa culpa de classe, culpa por poder fazer coisas nesse país que outras pessoas não podem. Porque a culpa, ela coloca a nossa relação de cuidado como uma relação de assistência no sentido de compaixão, no sentido de pena. Isso não ajuda quem está sendo ajudado, isso não ajuda a gente a suportar o que a gente está fazendo, que tem que ter a ver com o nosso desejo. Sair dos consultórios é importante, voltar para os consultórios também, trazer as subjetividades que estão excluídas para esse espaço também, assim como levar para fora, né, essa experiência da escuta no território. Tem uma afirmação importante do Lacan, esquecida num dos seus textos iniciais, além do princípio da realidade, onde ele diz o seguinte: todos os sofrimentos humanos se equivalem, ou seja, não há hierarquia nisso. A gente vai escutar alguém desprivilegiado, vulnerável, não é porque esse sofrimento vale mais ou vale menos do que outro. Em que pese o fato de que existem políticas públicas que fazem isso, que contabilizam obscenamente qual é o sofrimento que tem mais valor e qual é o sofrimento que tem menos valor. E em que pese o fato que existem atitudes, vamos dizer assim, de crítica social que pretendem inverter isso, dizer não, é essa forma de sofrimento que vale mais do que a outra, né? Essa contabilidade obscena. No fundo, o que a gente procura é produzir uma singularidade de todas as formas de sofrimento.
Elas se equivalem porque são todas excepcionais, porque são todas únicas, porque são todas daquela pessoa. Isso às vezes assim embaraça a gente, porque a gente vê populações, a gente vê grupos, a gente vê massas que estão excluídas no nosso cotidiano. Você fala disso aqui e a gente fica convocado a responder a essas massas. É importante que a gente fale com isso, mas a gente responde um a um. A resposta para a massa é resposta legal, importante, mas é uma resposta no nível educativo, é uma resposta no nível discursivo, que a gente tenta fazer, inclusive esse canal um experimento nessa direção. Mas o que você está falando é como suportar ser pago, como suportar ser pago nesta situação social que a gente vive. Isso faz parte, portanto, de uma política para mudar essa situação. Isso faz parte e se conecta com algo que o Lacan menciona em direção da cura, que é o analista paga. O analista paga com seu corpo, o analista paga com suas palavras, o analista paga com o juízo mais íntimo do seu ser. Ele paga por suprimir esse desejo de ganhar dinheiro e também, inversamente, essa inibição de ganhar dinheiro. Ele paga porque ele tem que, de alguma forma, se separar disso para poder usar o dinheiro numa outra instância, de uma outra forma, em outro lugar psíquico. É um trabalho, é um dos trabalhos mais difíceis. Estou dizendo que a gente vai construindo na medida que a gente se autoriza, e que vai levando a gente da ética para a política e da política para a ética. Num certo sentido, eu estou dizendo assim, essa divisão veio para ficar. Essa divisão ela não se resolve. Não se resolve com práticas filantrópicas, não se resolve com medidas de compensação, ela é própria de viver nesse mundo. Quando o mundo for outro, nós teremos outras divisões. E estamos juntos, e eu queria encerrar essas considerações, relendo o poema da necessidade que você transcreve aqui do Drummond, Sentimento do Mundo. É preciso casar, João, é preciso suportar, Antônio, é preciso odiar, Melquíades, é preciso substituir todos nós, é preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar o rádio, é preciso esquecer fulano, é preciso estudar, é preciso sempre estar bêbado, é preciso ler Baudelaire, é preciso colher as flores de que rezam os velhos autores. É preciso viver com os homens, é preciso não assassiná-los, isso está acontecendo. É preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. É preciso, mas a gente trata o preciso na psicanálise, e a gente tem uma limitação nisso, com o contingente. Quando a gente está com alguém, isso responde a uma necessidade, a uma precisão, mas isso responde, antes de tudo, a uma contingência. Um paradoxo que a gente poderia complementar aqui no Drummond, dizer assim, é preciso amar? É preciso amar, mas o amor é uma contingência. Quando ele se torna uma necessidade, uma obrigação, ele se transforma em ódio e ressentimento. O amor vem por acréscimo, a cura também, e o dinheiro também. Ficamos por aqui hoje, querida, saudades de ti, estamos juntos mais uma vez. Para receber mais cartas, enviar mais cartas para o Aqueronte, clique aqui no Aqueronta Mover.